Estamos em 2070. Sou professor de História e eu queria contar para você como era a sociedade antes de 2022. Conta-se nos livros de história e vídeos da época anteriores a 2022 que as famílias tinham em sua maioria uma característica única, com pequenas diferenciações. As famílias eram bem formadas, por incrível que pareça, por pai, mãe e filhos. E esses títulos eram usados nessas famílias. Em suas residências havia um lugar onde eles se reuniam para as refeições. E essas crianças que nasciam nesses lares cresciam com os pais e não com o Estado. E esses pais que ensinavam essas crianças o que era certo e errado. Os pais, segundo a história, tinham direitos de mandar nessas crianças e até influenciavam as crianças a ter uma religião, um sexo definido, criticar o Estado, as roupas que vestiam, a expressão artística de todo modus vivente do indivíduo. Além desses pais, haviam os parentes. Desses, com títulos como tios, avós, primos, cunhados, sogros, e todos esses com uma influência nos hábitos da pessoa. E nos documentos pessoais, trazia os nomes dessas pessoas, vinculando-as umas às outras, como se a família fosse mais importante do que o Estado. A história registra que o governo teve que usar da imposição para libertar aquela geração da ditadura familiar, comprando os meios de comunicação, criando leis que iam contra a consciência cultural da época, mudando o sistema educacional para que as crianças não fossem tão influenciadas por seus progenitores, estimulando por meio da informação os instintos sexuais, quebrando os tabus da época. Conta-se ainda que essa fase de transição foi marcada por muitas guerras civis, depressões e psicopatias devido à incompreensão da sociedade. O que atrasou muito o desenvolvimento da quebra familiar foram os conservadores nas escolas e no governo. Além desses conservadores, haviam também igrejas que usavam um livro retrógrado como manual de conduta chamado Bíblia, e o Estado não teve outra opção a não ser acabar com essas instituições religiosas e seu livro sagrado. Hoje, em 2070, somos livres daquele apego familiar, sem imposição, e devemos nossa liberdade ao Estado. A fome ainda continua, o desemprego cada vez maior, as doenças aumentam a cada ano, a depressão está em cada moradia, mas pelo menos não temos ninguém em nossas residências para prestar contas. E as perguntas que nos vêm à mente é: eles eram mais felizes que nós? Na velhice um cuidava do outro? Como era ter um pai e uma mãe? Como era alimentar-se em roda de uma mesa? Como era ter uma pessoa dentro de casa dizendo o que é certo ou errado? Ter alguém para pegar no pé quando erramos? Como era a vida de um casal? Você imaginou viver a vida toda com uma pessoa e fazer sexo somente com ela? Às vezes rimos, mas também choramos, pensando que poderia ser bom.